Ai, saudade já, né? Ai, gente, nossa, seria saudade já profunda. Tudo Saudade. bom? Podia combinar uma coisa, almoço, né? Uma coisa assim. Agora eu Verdade. já encontrei você, já fiquei aqui, ó, sentimento. Não é? Devolver a Podia. caixa do celular. Porque, Paty, eu fui almoçar com. Vou fazer bimodalismo agora no comecinho, depois aí você assume. Eu, a gente conversando, eu falei, olha, tem muita pergunta. E eu vou colocar assunto que não tem a ver com o tema da live, mas não tem problema, porque já ó, a gente se conhece e aí fica assim. Fui almoçar com a Roberta. E aí, junto com a Esther. E aí eu tava com o celular, menina. Celular, a capa era Poppet. Sim, a minha capa era de brinquedo de criança, minha filha, né? Óbvio. Ai, adorou, Paty. Aí eu fiz o quê? Peguei a capa, dei pra ela. Até hoje ela, óbvio que vai fazer isso. Como? Não tem como não. Ela gostou. Tava triste assim, né? Chorosa, cansada, né? Ah, pegou, ficou feliz. Aí tem já. Devolve, 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 devolve. Aí perdeu Ficou, uma. perdi, perdi. Mas foi bom, Roberta, porque a capa, brinquedo. Mas sempre que eu usava celular, as crianças. Bom, não, porque daí brinca celular, que é trabalho nosso, aí fica difícil, aí eu S. Então foi ótimo. Bem-vindas. Vamos começar? Vamos. Então, Roberta, fique à vontade, se apresente, nome e sinal, né? Porque talvez tenham pessoas por aqui que não conheçam ainda quem você é. Certo. Eu não tô travando, né? Não, eu tô. Deu uma pequena travada, mas voltou. Eu É voltei? a internet. Tá. Tá travando, Paty, para você? Não? Tá Então é. bom? Tá. Deve estar. Então, meu nome, Roberta. O meu sinal é assim, a letra R. No meio, passa embaixo do olho e vem atrás da orelha. Roberta. O marido que me deu o sinal. Seu marido que deu o sinal. Vamos passar rapidamente por essa parte, porque eu acho importante, né? Porque foi como a língua de sinais, até onde eu sei, chegou até a tua história, né? E desde então não saiu mais. Como é que foi isso? Você acabou aprendendo Libras por quê? Que hoje você trabalha com Libras, tem um bom conhecimento sobre a língua de sinais, convive com a Libras todos os dias. Mas como é que isso aconteceu? Então, eu nem sabia o que era Libras, né? Quando eu conheci o Bruno, ele me mandou lá o convite no Orkut. Eu demorei para aceitar ele. Foi na terceira tentativa. Orkut. O Bruno, sim, indicador. Quando chega quase que no final, encolhe. Tá. Ah, tá. Tá. Sim. Sem problemas. E aí, eu com receio recusei o convite dele. Na terceira tentativa dele, eu aceitei. Aí, ele pegou e falou: Olha, eu sou surdo, você sabe Libras? Aí eu virei para minha amiga: Amiga, o que é Libras? Aí ela: Ai, Roberta, que as pessoas ficam conversando com as mãos, assim. Você já não viu na igreja traduzindo às vezes, fazendo com as luvinhas brancas, né? Aí eu, ah.
Então é isso? Ah, entendi. Aí eu falei pra ele, não sei o que que é, não conheço, mas posso aprender. Aí ele pegou e colocou. Quando a gente se conheceu, a gente só fazia leitura labial, né? Ele passear, eu vamos, né, pra lá, eu tá tudo bem, eu só sabia fazer isso. E aí, a partir do momento que a gente começou a se conhecer, ele pegou e me deu o alfabeto em Libras. Nisso ele passou uma vez, né, como que era, A, B, C, D, e eu fui vendo. Só que não parece, mas eu sou um pouco tímida. Eu tenho um pouco de timidez. E aí, na época, assim, eu peguei, olhei o alfabeto e guardei no bolso. Ele pensou assim que eu ignorei. Falou, nossa, nem deu bola pra mim, né? Desprezou o alfabeto. Desprezou. E na verdade, não, é que eu fiquei sem jeito. Aí, quando eu cheguei em casa, catei aquilo ali e comecei. A, B, C, D, E, F. Aí eu ficava treinando. Virava A, B, C, D, F, G e ficava treinando. Aí passou na outra semana, eu comecei a falar soletrando, porque eu não sabia que cada sinal Sim. tinha, cada palavra tinha um sinal. E aí eu ficava assim, o I, espaço, tu, do, espaço, bem. Aí ele falava assim, não, oi, oi, tudo bem? Alguns usam, né, tudo bem. Aham. Aham. Ah, sinal. Ah, legal. Daí ele começou a me ensinar, né? Legal, legal. E depois disso ele me deu um livro, que é do Mãos Sinais. Uhum. Ele pegou e me deu o livro, aí eu, de novo, a mesma coisa, peguei, catei e guardei. Aí ele também pensou assim, meu Deus, agora desprezou o livro. Antes foi o alfabeto, agora o livro. Só que aí eu cheguei em casa e comecei. Bom dia. Alguns eu fazia tudo errado, porque por causa da setinha eu não entendia muito bem. Mas cheguei para ele depois. Oi, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né? Almoço onde? Aí ele. Como assim? Uma semana atrás não sabia nada, agora já tá aí conversando. Eu falei, não, eu vi o livro, né? E agora conversando com você, só que toda travada, né? Não fazia com Sim. fluidez, assim, não fluía, era mais toda travada. Aí eu comecei a aprender ali com ele, aprender. Peguei fluência, fiz o curso de Libras. E o professor falava, Roberta, vai direto para a banca. E eu, que banca? Eu tenho que aprender. Dele, Roberta, você tem vivência Já muito, sabe. né? E eu, não, mas tem algumas técnicas que eu tenho que aprender, gramática. Eu não sei, eu preciso aprender. Eu sinto que falta mais coisas. E daí eu fiz o curso completo. E me formei em RH e comecei a trabalhar na área de RH com inclusão. E lá no RH falaram, Roberta, vai trabalhar com Libras, sua área é essa. Vai, faz a banca, vai, segue esse fluxo. E aí, como vagas na área de RH, quando eu saí desse estágio, começou a ficar escasso, não tinha tanto. E eu vi que demandava bastante Libras, e na época eu tinha feito a prova, né, a banca pela FENES. Mas com o empurrão da minha chefe, né? Ela falou, vai, faz. E eu fui por ela, né? E tinha sido aprovada, tem a certificação. Peguei e falei assim, vou tentar. Aí consegui uma vaga de intérprete. Daqui a pouco começaram a chamar para outro lugar, e foi para outro, E eu fiquei como intérprete, nunca mais saí. Então, intérprete na vida pessoal, intérprete na vida profissional. Então, sobre isso, né? Eu gosto muito da história da Roberta. E eu acho que foi a última experiência que eu acompanhei mais de perto e que mexeu muito comigo pela história da minha família. Eu tenho uma irmã surda
e que passou por uma situação praticamente igual à que a Roberta viveu, só que é ao contrário, né? A minha irmã é surda e o marido ouvinte. Né? E no caso, Roberta ouvinte e o marido surdo, Bruno surdo. No processo de nascimento, não só do nascimento, mas eu queria falar um pouquinho antes de preparação para a chegada de um bebê e o nascimento, né, desse filho. Uhum. E a minha irmã teve dois filhos, né, tem dois filhos, e não foi um processo simples em termos de acessibilidade. E o meu convite para Roberta nessa live foi para contar isso, que é importante que fique registrado um pouco, né? Não vai ser toda a história, mas um pouco dessa história. Como é que foi, né? Então, se conheceram, se apaixonaram, casaram. Vamos então constituir uma família, né? Engravidamos. E agora, como é que foi assim? Vamos ver o pré-natal em termos de acessibilidade. Como é que vocês se sentiram? Zero acessibilidade, né? Nenhuma. Porque com o meu obstetra, o Bruno ia, como ele falava muito rápido e, né, vai, examina daqui, examina dali, não tinha nem tempo de traduzir simultaneamente. E, Sim. e não tinha intérprete ali no momento. Eu não tinha como traduzir simultaneamente, porque eu precisava ouvir o que o médico precisava me passar aquela informação. Eu precisava absorver aquelas informações para entender, porque para mim também é tudo muito novo. E aí, depois que passava a consulta, depois que tudo já tinha acontecido, eu passava para o Bruno. Então, ele sabia quando a gente saía da consulta. Ele ia, sentava, aí o médico ia lá para trás, e muitas das vezes, que tem a salinha por trás, né? Aham. Às vezes eu ia para essa salinha sozinha, e o Bruno ficava lá sentado esperando eu voltar, porque não adiantava nem ele acompanhar. E aí, ele passava tudo, olha, agora tá assim, você vai fazer tal exame, vai ter isso, aquilo outro. Explicava, né? Vai fazer o exame de sangue, vai fazer o exame de glicose para ver se não tá Aham. gestacional, assim, 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 porque isso é importante nesse período, né? Só. Você vai tomar tal vitamina e passar. Pronto. Aí quando encaminhava para eco, chegava na ecografia, ó, tô preparando você aqui, não, daqui a pouco o doutor vem. Ok. Todo esse processo, o Bruno também sem acessibilidade. Aí ele sabia que estava me preparando porque ele via que estava baixando o cos da calça, a menina pedindo para levantar um pouco a blusa, passava o gel ali, aguarda o médico. Então ele já sabia que era um processo. A médica chegava, oi, bom dia. Aí eu pegava e fazia assim. Ela falou bom dia. Aí ela, ele é surdo? Ah, daí ela só fazia. Ok, só. Aí começava, olha as costinhas, olha ali, as vértebras dela, tá tudo bem, a Esther tá assim, medindo o fêmur, medindo não sei o quê, as medidas delas tá tudo bem. Por todas essas X medidas, a gente consegue saber mais ou menos o peso, o céfalo dela, né? Tá, a parte da cabeça tá tudo ok, nananã. Essas medidas a gente faz para saber se a criança não tem síndrome de Down, essas medidas não sei o quê, nananã. E o Bruno ali. E eu só assim, ó, cérebro, vê, Down, tem, não tem. E olhava pra tela, media. O fêmur, medindo, pra ver se não tem problema no osso. Aí ele, Você interpretando. eu interpretando. Ela aqui, me falando, e eu aqui, ó, aqui tá o bumbum, aqui tá a coluna, aqui embaixo a cabeça dele, beleza. E olhava. Então, daí quando ela passava a ecografia, a cabeça, ó, cabeça. Olha ali os buraquinhos do nariz, ó. Só que ele tinha que fazer assim, olhar para É, mim, que era no nariz, e já olhar para a tela, porque daqui a pouco ela já mudava sim. a negocinho aqui, já mudava de posição. Então ele tinha que ficar meio que olho em mim, olho na tela, olho em mim, olho na tela. Então foi meio complicado. Aí para ouvir o coração. Nossa, eu até me emocionei no dia, porque eu peguei e falei assim,
Vocês têm algum recurso acessível para que ele possa sentir o coração? Aí ela, desculpa se eu chorar. Estamos em casa. Aí ela pegou e falou assim, ixi, não tem. Eu falei, nada, nem uma caixinha de som um pouco mais alta? Dela, não, só a caixinha que tem aqui do negócio da Echo. Eu falei, coloca ali pra eu ouvir. Então, nossa, mas tá meio baixa. Eu peguei e falei, eu falei, tem como ele passar aqui por trás de você dela? Mas daí fica complicado eu mexer pra ele escutar. Eu falei, mas ele não pode nem sentir e tal. Aí, com outra médica depois, numa outra ecografia, ela deixou. Ela falou, não, tem como sim. Pede para ele pôr a mão aqui embaixo, acho que sente melhor, né? Uma outra, daí a gente continuou só com essa médica. Mas uma das primeiras falou, não, fica complicado ele passar por aqui, né? E também por questão do Covid, isso deu, né? Ok. Teve uma das ecografias que eu preferi gravar, chegar em casa, que daí você tem que pagar para gravar, né? Você não pode. Aí eu falei, não, então eu pago. Você me manda a filmagem, né? Aí para chegar em casa, colocar no notebook, que daí tem as caixinhas de som e ali ele sentir o coração. Então foi zero acessibilidade. Daí depois começou os perrengues com o hospital, porque lá no hospital eu peguei e perguntei, né? Olha, meu marido ele é surdo, eu pretendo ter parto normal, então não sei quando pode ser que eu vá ter, a Esther vai nascer. E eu gostaria de saber se o hospital oferece intérprete de Libras, oferece acessibilidade para que meu marido tenha esse momento, né? Tal. Aí a moça que me atendeu por telefone pegou e falou bem assim, não tem, e por questão do Covid. Eu falei, mas nem que se eu levar, então, eu levo. Se a questão é falta de intérprete, eu levo. Fazer o quê, né? A lei não é essa. A lei é oferecer acessibilidade. Exatamente. Eles têm que me dar acessibilidade. Mas já que, até para isso, não tem problema, eu levo. Não, mas não pode entrar por questões do Covid. Eu falei, tá, então como que meu marido vai saber as coisas do parto? Você traduz. Aí eu peguei e falei assim, tá, eu tô numa maca, né? Tô ali parindo. Falei pra ela, se for parto, se eu, Deus quiser, eu conseguir um parto normal, eu vou estar lá gritando, berrando, apertando as coisas aqui. Eu vou ter que traduzir pra ele? Se o médico, né, faz força. Ele precisa saber que o médico tá me mandando fazer força. Sim. Ó, tá vindo, tá não sei o quê. Ele precisa sentir esse momento, saber que tá vindo, saber, né? Não tem como eu traduzir isso. E se eu tiver, Deus, daí no caso, que foi o que aconteceu, evolui para uma cesárea. Um braço aqui e o outro aqui. Como que eu traduzo? E aí? E se começa a acontecer alguma emergência ali, tira o bebê daqui, leva para lá, nananã. Como que ele fica sabendo? Se acontece uma emergência comigo, como que ele fica sabendo? Ele fica perdido? Aí ela falou, né, mas não tem como. Questão do Covid. Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito. Não. Aí eu peguei e mandei um e-mail para a ouvidoria e falei, olha, eu quero saber de vocês o que eu preciso para o meu marido ter acessibilidade no dia do parto. Mas por questão do Covid, eu falei, não, tá em lei. Tem a lei. Me peguei, tirei um print da lei. Falei, lei de acessibilidade, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Uhum. Tem que ter intérprete, sim. Se vocês não querem contratar não tem problema, eu levo. Mas vocês têm que aceitar o intérprete que eu for levar. Eu não aceito meu marido não ter acessibilidade. E ponto. Depois que eu mandei a lei, que eles viram lá, eles, opa, me manda os seus dados, os dados do seu marido e do intérprete que vai vir. Aí eu peguei, conversei com uma amiga, ela, graças a Deus, de bom coração, nem cobrou. Ela falou, Roberto, eu vou porque eu quero, eu sou tua amiga. Uhum. Né? Mas ok, ela é minha amiga. E quantos? Mas é o trabalho dela. Ela deveria ser remunerada por isso, porque é trabalho dela, não é caridade. Eu também sou intérprete de Libras. Eu ganho, eu vivo disso. A Paty tá aqui. Ela é professora. Uhum.
Então, não tem esse negócio, exceto quando, vamos fazer uma reunião entre amigas aqui, vamos fazer igual, né, uma live, tá, uma coisa mais descontraída. Outra coisa é profissionalismo. Ela tá ali traduzindo um parto. Não tem como. Os boletos dela não vai ser pago na amizade. Exatamente. E aí eu falei, não, ela tem que ser remunerada, não tem como. E pessoas que não têm, outras pessoas surdas que não têm, né? Como que fica? Num SUS. Não tem acessibilidade, não tem Libras, não só SUS, particular também. Mas pessoas que, particular, a gente deduz que a pessoa ainda vai ter condições de pagar o intérprete, que não é o certo, mas vai pagar. E muitas pessoas da periferia que não têm condições de pagar, não tem nada. Como que vai fazer? E aí é complicado. Eu peguei e falei, não, eu não aceito, tem que ter intérprete. E aí depois que eles viram a lei, eles pediram os dados e graças a Deus a Bruna foi pra gente. Ela ficou lá, coitadinha, desde as 8 da manhã até as 4 da tarde, até a Esther nascer. Porque a gente tava esperando o processo e que fosse ter um parto normal. Aí eu peguei e falei pra ela, amiga, eu não sei como que vai evoluir, se vai cesárea ou não, como que tá. E aí ela falou, não, eu vou cedo pra ir. Aí chegou lá 8 horas da manhã, viu que não evoluía, e aí a Esther acabou tendo bradicardia, teve que fazer cesárea de emergência. E aí a Bruna traduziu todo o parto, mas num determinado momento ela precisava sair porque ela realmente tinha um compromisso no outro horário. E aquele, das 8 da manhã até as 4, ela adiou todos os compromissos que ela pôde adiar. Esse da noite não tinha como. Não tinha como. E aí, toda a parte mais principal ela traduziu, mas ela precisou sair. Aí o Bruno ficou com a Esther lá um pouco, enquanto eles terminavam de me preparar para eu ir para a sala de observação. Todo esse período o Bruno ficou sem acessibilidade. Não teve. Então, se falar alguma coisa da Esther, falar alguma coisa, não. Sim. Não sabe. Aí, então foi zero acessibilidade. Fora que eu também tive todo o meu plano de parto ignorado. Aí entra em Sim, outra. fora outros, né? A falta de humanização de outros aspectos que aconteceram. No geral, assim, foi tudo. Não, olha, o meu momento do meu parto, que assim, foi a parte que eu gosto de lembrar, foi o momento que eu ouvi o choro da Esther e ela veio pro meu colo. Só. O resto, esquece. É um momento que eu, como mãe, assim, e a Paty também, depois ela pode contar um pouco do como é que ela sente, mas a gente não tem certeza de como é que vai ser. Né? A gente se prepara ao máximo, mas a gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, tem toda essa insegurança que acontece, essa ansiedade, essa insegurança, esse desejo de que as coisas aconteçam bem, e, né, e nós sendo ouvintes, né? E o marido surdo, ele quer contribuir para que aquilo funcione, para que dê tudo certo, ele quer poder apoiar, ele quer poder tirar alguma dúvida, ele quer poder falar com o médico, olha, a minha esposa se sente melhor assim, quer poder se comunicar, dar o apoio, né? E a gente quer também. E, e é pesado isso, porque não é um favor, é bem o que a Roberta falou, não é um favor isso. É uma profissão e é um direito que nós temos de ter acessibilidade na saúde, na justiça, na cultura e na educação. E quando nós vamos pedir, Todo. parece que não, não. E a minha irmã passou por isso e não era pandemia. Quando a Vitória nasceu, não era pandemia. E a resposta foi exatamente a mesma. É porque nós não podemos deixar uma pessoa despreparada entrar no local de parto. Uma pessoa que não é da equipe médica. Foi outra, né? Claro,
Talvez nós tenhamos outras histórias, né? Talvez o pessoal possa comentar até se passou por algo diferente, mas dos 40 anos na comunidade surda, eu não conheço uma história diferente. Não conheço. É luta e luta e luta para que algo que desde 2005 já deveria ser corriqueiro. Sim, e claro, por um lado negativo eu tive essa experiência, mas por um lado positivo eu usei, né, na época, eu acho que você acompanhou, eu ter exposto nos stories, que eu tinha ficado indignada, mas que daí eu mandei um e-mail, depois eu mandei e-mail, aí eu consegui resolver, e aí oferecer. Muitas pessoas vieram me perguntar, Roberta, que lei que você usou? Eu também eu vou parir daqui a um tempo e meu marido também é surdo. Outros falaram assim, eu e meu marido somos surdos, qual lei, o que é? E aí teve até caso que a sogra traduziu o parto. A sogra, que daí tinha não fluência, mas sabia um pouco de Libras e aí acabou indo traduzir o parto. Então, por um lado negativo, mas que levou muitas outras pessoas buscarem seus direitos e fazer valer, né? Outra coisa que eu acho um absurdo, que já aconteceu, devo ter que presenciar, de pessoa surda ir na ginecologista e precisar de tradutor. Aí a gente vai, e aí o médico fala assim: vem aqui ver para dizer para ela o que, que ela tem. Gente, a intimidade dela é totalmente invadida. Já aconteceu comigo. Eu falar: não, eu não vou olhar. Você me descreve o que está aí e eu vou traduzir para ela. Eu não vou olhar. Não Já é da aconteceu. olhar isso. Falei, não, eu tô invadindo a privacidade dela. Eu fico para trás do pano. Ali eu não fico. Então, assim, a pessoa tem totalmente sua privacidade invadida, por questão que, aí, às vezes, ela até quer comentar algo mais íntimo com o médico, falar, não fala, porque tá com outra pessoa estranha ali. Então, já vivenciei muito disso, acho que é bem chato, bem ruim. É bem chato, é bem ruim e é recorrente. É chato, é ruim e é recorrente. Não é uma coisa que acontece uma vez no ano que a gente vê, né, os surdos que nós conhecemos, não é? Eu quero abrir a palavra para a Paty. Chegamos às 9 horas. Ai, nosso papo, gente, assim, vai. Ah, nós vamos combinar o almoço. Não é? Se A deixar, gente, a gente fez tópicos. Falou assim, ó, objetivo live é isso, isso, isso. Precisa foco, gente. Precisa foco, força. Eu vou abrir os comentários, que daí eu estou sinalizando em cima, não vai atrapalhar. Aí vocês podem ir colocando alguma coisa. Eu vi que tem perguntas, tá? Tá, depois eu olho lá. Deixa eu abrir os comentários aqui. E aí eu passo para a Paty. Ai, gente, que emoção, né? Fazer a produção da fala da Roberta, contando aqui pra gente uma experiência tão íntima, né? Da vida dela, algo. Esse momento que a gente vai ter filho, ainda mais a primeira vez, nossa, é uma mistura de emoção que a gente não sabe nem explicar, né? É medo, ansiedade, felicidade, é tudo. E o que você mais quer é ter o seu companheiro ali, a sua companheira do teu lado, né? Que tudo corra bem. E aí chega lá com a gente com tanta expectativa, né? E acontece tanta coisa e você não consegue estar no controle. Aí dá uma sensação assim de capacidade, de uma desabilidade, que você não consegue estar no controle. O que eu mais detestei da minha experiência não foi assim nessa questão da surdez, mas era todo mundo chegava e começava a mexer como se fosse um objeto, sabe? Tipo, põe essa camisola aqui, põe pra lá e ninguém me falava nada. O que estava acontecendo? Eu achei isso tão invasivo. Agora imagina, e eu escuto, né? Agora imagine, se eu quisesse perguntar, eu perguntava. Mas agora imagine, né, a pessoa não ouvindo, né, no caso da irmã da Débora, né, que não também que é surda, e todo mundo mexendo. Se fosse a situação de cesárea, explicar tanta coisa, né? Então, acho que é bem importante falarmos sobre isso, porque quanto mais nós falarmos, mais visibilidade ganhamos, né? E a gente não pode perder a esperança, né? Vamos continuar tentando e exigindo acessibilidade, que não é favor, que é algo que todo mundo precisa. Então, fico muito grata por participar desse momento. Obrigada, Alberto. Obrigada, Débora. E obrigada a vocês que estão assistindo aí.
demais. Tem E, uma... Vai, pode ir, Roberta. e assim, eu, por exemplo, fui orientada pela minha doula a fazer o plano de parto, o que eu gostaria que tivesse no parto, o que eu não gostaria, e eu fiz. Gostaria que ele tivesse o mínimo de intervenção possível, gostaria que meu marido estivesse comigo do meu lado sempre, ou seja, se ele está do meu lado, a intérprete tem que estar junto. E aí, assim, não tive isso respeitado, toda hora vinha intervir. E eu falava assim, doutor, o senhor não leu meu plano de parto? Ah, você tem um plano de parto? Como se diz, debochando ainda. Eu fui para a sala para ser preparada. Meu marido não entrou junto comigo. Me prepararam, me anestesiaram, me dobraram. Quando estava quase que no último corte da camada, mandaram chamar o Bruno. Eita. Ai, é pequena, dá o Aí, corte. aí pegou. Quando ele cortou a última camada, que faltava a última camada, pode chamar o pai. Aí o Bruno entrou, no que ele entrou e sentou, a Esther já nasceu, ele levantou e pegou. Ou seja, eu tive todo esse preparo sozinha e eu tinha pedido que ele estivesse junto. Então, não, principalmente no parto, além da falta de acessibilidade, falta a humanização. Porque não só comigo, mas muitas pessoas que eu conheço têm violência obstétrica, têm os seus direitos desrespeitados e fora a acessibilidade. Então, são várias coisas, não é uma só. A gente precisava humanizar um pouco mais, né? Além, ter acessibilidade, humanizar, é algo assim que o parto em si, foi o que a Paty falou, né? A gente já vai insegura, principalmente a gente que é mãe de primeira viagem. A gente já vai insegura. A gente não sabe como que pode acontecer. Eu fui querendo ter um parto normal, tive que fazer cesárea. Uhum. Você descreve tudo que você gostaria e as pessoas ignoram. Acessibilidade, zero. Então, é meio complicado. Para mim, o meu parto é o que eu falei. Eu só gosto de lembrar o momento que a Esther chorou a primeira vez e veio pro meu colo. O resto, eu quero esquecer tudo. Para mim foi meio traumático. Eu quero te agradecer por estar contando isso para nós, sabe? Eu sei que não é fácil. O meu processo de parto também não foi assim 100% legal e respeitoso. Algumas coisas eu gosto de lembrar, outras não. Também assustador. E é difícil trazer isso, sabe? Porque dói, né? A gente não é assim, porque você criou uma expectativa. Não é expectativa. Porque a expectativa a gente cria com várias coisas na vida e desfaz. Cria e desfaz. Não é. É a questão de você. Parece que vão tratando você e vão levando você num processo em que você não tem controle do que acontece, não entende o que acontece. E como a Paty comentou, nós somos ouvintes e falamos a mesma língua de quem está nos atendendo, né? E as Sim. mães surdas, né? E os pais surdos. E os casais surdos. E os casais surdos. Né? Então, eu quero te agradecer porque eu sei que é difícil, sei mesmo. E eu sei que não tinha falado sobre isso ainda em uma live ou em algum vídeo. E te pedir assim, né, se você poderia falar, você prontamente falo, sim, porque é muito difícil, mas é dessa forma que eu vejo que a gente consegue, aos poucos, semear a consciência de quem talvez não tenha contato com surdo, não saiba como é que é essa realidade e não imagine que, né, pessoas que têm surdos na família passem por isso. E como é fácil de resolver.
É fácil, não é complicado. E assim, trazendo um caso recente, não da área da saúde, mas do Detran. Meu esposo foi, agendou a renovação da carteira de habilitação. Chegou até ele colocou que é surdo, que lá no agendamento tem, colocou surdez. Chegou lá no dia da prova, sou surdo. O rapaz travou. Não é aqui, tem que ir lá no Detran. Aí ele, o quê? Aí foi lá no Detran. Chegou lá, ó, eu agendei, mostrou no celular, tá agendado. Eu fui, o rapaz mandou vir aqui. Aí ele pegou e falou assim, não, eles deveriam ter trazido intérprete, não sei o quê. Você não colocou que era surdo? Ele coloquei, né, tentando, escrevendo e se comunicando. Aí um rapaz foi lá atrás, conversar, eu acho que com o responsável, de repente ele voltou com um papel, escrito assim, você tem que reagendar e pagar uma taxa de reteste, e não sei o que, brararara. O Bruno chegou aqui, eu falei, o quê? Opa, mexeram com a pessoa errada. Amanhã a gente vai voltar lá no Detran. Voltei lá no Detran. Falei, eu gostaria de saber quem escreveu isso aqui. Rapaz, foi fulano e tal. Falei, posso falar com ela? Não, não tem como, não sei o quê. Falei, então faz assim, leva o recado para essa pessoa. Meu marido colocou que ele é surdo. Ele esteve no dia e no local correto. Por que que ele vai pagar reteste? Ele não vai pagar reteste. Ou vocês agendam um outro dia com o intérprete que faltou acessibilidade e pronto. Mas ele não vai pagar reteste. Aí foi lá, conversou, barará, conversou. Tenta agendar novamente pelo site, vai estar liberado, você não vai pagar. Mas aí, qualquer coisa, se vocês não conseguirem, volta aqui. Aí eu tentei, aparecer para pagar. Falei, não. Voltei lá e falei, olha, estive aqui, falei com fulano, escrever esse papel aqui, eu voltei, falei que não tem como ele pagar reteste, né? Falou que ia ser liberado. Como eu não consegui, estou aqui novamente para vocês agendarem. Aí a menina pegou e falou assim, foi erro lá da clínica, porque tá aqui que você é surdo, que tem que solicitar intérprete. E a clínica não solicitou. Então, vocês só conseguiram não pagar o reteste porque foi o erro da clínica. Porque se vocês não tivessem colocado que era surdo, vocês iam ter que pagar reteste. Eu, ok. O Bruno foi, eu, segunda-feira passada, com a Esther no hospital. Uhum. O Bruno me liga. E eu, por vídeo chamado, fala. Tô aqui na clínica de novo, eles não querem me atender porque não tem intérprete. E porque tem que ser no Detran. Eu falei, o que não? Deixa eu falar com o rapaz. Falei, oi, moço, tudo bem? Você é da clínica? Sou. Falei, então, da outra vez ele esteve aí, nanana, ele colocou que era surdo, a gente foi no Detran, aconteceu isso, eles remarcaram, e lá no Detran, eles me falaram que quando você coloca ali que você é surdo, subentende-se que na clínica tem que solicitar intérprete, ou seja, vocês não solicitaram, então o erro é de vocês. Vocês providenciem aí e façam o atendimento dele. Porque ele não vai pagar reteste, porque da outra vez falaram que ele tinha que pagar reteste. Foi reagendado e não tem um campo que coloca ali solicitar intérprete. Não tem um campo. Se colocou que é surdo, subentende-se que tem que chamar um intérprete. Não vou ver o que vou fazer aqui. Aí a doutora acabou atendendo o Bruno por mímica e aí ele olhava tinha que fazer da visão, aí ele ia escrevendo no papel as letras que ele ia vendo. Então eles acabaram meio que adaptando ali. Foi o melhor atendimento, mas atenderam. Só que novamente, o Bruno me liga, eu vou, traduzo, eu vou, acabo resolvendo. E um casal onde a pessoa não tem esse auxílio, quando a pessoa às vezes, mas tem meu pai e minha mãe que escuta. Mas às vezes a pessoa é leiga em questão de direito. Isso. E às vezes acaba pagando reteste, e a pessoa vai perdendo, né? Então, novamente, é algo assim que está precário em todas as áreas, né? Porque falta de informação de direito, falta informação de acessibilidade, falta informação de tudo.
de tudo. Em todas as áreas a gente percebe isso, né? A nossa live é sobre o parto, né? E acessibilidade no parto, na área da saúde, especificamente em uma situação, mas se nós três começarmos a pensar em qualquer uma das áreas, cultura, a educação, a saúde, a justiça, a gente vai ter no mínimo, eu ia dizer, ó, no mínimo cada uma enche uma mão para cada uma das áreas, mas bobeou mais, Uhum. porque falta muita acessibilidade. E aí estamos chegando no fim, para quem está assistindo, né? E trabalha nessas áreas. Olha, eu trabalho no Detran, eu trabalho em um hospital, eu trabalho num teatro, eu trabalho na recepção de um hospital, né? Precisa, né? A comunidade surda precisa e essas instituições também precisam, né? Porque se for contratar, né? Eu preciso contratar uma secretária para minha clínica odontológica que saiba Libras, quem sabe, não Sim. é? Então é pouco, né? Ó, um comentário aqui perfeito. Aham. Autonomia para resolver, mas na hora não tem intérprete para ajudar. E é exatamente isso. Meu marido, eu vejo que muitas coisas ele fala assim: ai, você tá cansada, você tá com a Esther no hospital, você. Então, eles querem resolver. Não tem como. Ali, a Camille comentou no caso do ginecologista, acredito que a Libras deveria entrar como matéria na faculdade para os ginecologistas, né? No curso O de médico, medicina em si, né? Eu já diria em todos, né? Eu já ia botar em tudo que é. Olha só, já aconteceu comigo. Eu estava doente, fui no hospital e ninguém acreditava em mim e até me mandaram embora. Ó, depoimento de uma surda, né? E aí? E aí? Né? Por uhum. quê? Provavelmente não compreenderam, não Meu é? sobrinho da medicina, existe um curso curricular e o aluno pode escolher, e um deles é Libras. Cássia, eu acho. Cássia. Mas, infelizmente, esses cursos é muito superficial. Uhum. E geralmente eles abordam mais leis, culturas, a Libras em si não é ensinado. Não sei se todos, não vou generalizar, mas há alguns que eu tive contatos foram assim. Pedagogia, passam mais por leis, culturas, mas ensinar o que é de fato precisa, não ensino. Sim, muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Olha que legal, a Lúcia já fala assim: sou psicóloga, estou aprendendo Libras e trabalho no hospital, não é? E aí a Cássia complementa, não é obrigatório. Né? Uhum. Então, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram essa live. Eu sei que talvez tenha deixado um pouco de angústia nessa noite, mas faz parte. Faz parte e que essa sensação nos motive a continuar, a fazer diferente, a não ficar esperando que o coleguinha faça, ou ficar dizendo, é importante que o médico aprenda. Não, é importante que cada um de nós aprenda. Cada um de nós que está aqui. Né? Se souber receber um surdo, você pode mudar a vida de alguém se você estiver na recepção, no pronto-socorro de um hospital, em que ninguém que deveria saber sabe, e você vai poder fazer um apoio ali. Né? Você não sabe a hora que isso vai ser útil, né? Mas, cara, a gente aprende inglês, acha tão bonito aprender inglês. Eu vou aprender inglês. Sendo que o inglês você não vai usar. Com o povo do Brasil, você não vai usar. Né? Você vai usar se você for estudar um curso fora, ou se você for viajar para fora, ou assistir uma série sem legenda. Né? Por que a gente não valoriza a língua de sinais, a Libras? É Né? aquela Que frase, tem aí. o surdo é a única pessoa que é estrangeira dentro do próprio país. É, sabe? E aí os responsáveis por isso somos nós. Somos nós, né? São vocês. Nossa, que difícil, que triste. E a responsabilidade é nossa. É nossa por isso acontecer. Né? Então, quanta indignação que eu percebo de surdos. Poxa, que bom que ainda há indignação.
né? Que bom que não desistiram, que bom que ainda existe luta, que ainda existe raiva, vontade de se posicionar. Né? Então, vamos aprender enquanto eles ainda querem essa comunicação. Né? Então, vamos em frente. Vamos então. Roberta, muito obrigada. Paty, firme e forte, amiga. Muito obrigada pela interpretação. E vamos marcar almoço? A gente já tá outro assunto. Vamos? Tá. Vamos? Tá, porque a gente comeu, Paty, num lugar que tem gostoso. Sopa de milho, aqui em Curitiba. Gosta? Vamos combinar porque tá frio? Tá, eu vou mandar mensagem então. Termina a live, manda mensagem, a gente combina dia. Ah, termina a live não amanhã, agora descansa um pouco. Amanhã a gente combina um dia, encontra papo leve. Ai, que bom. Legal, obrigada. Obrigada, Paty, Roberta, obrigada. Débora, pelo convite e fico sempre à disposição. Beijo, uma boa noite a todos.